Selic mantida em 15%. O que fazer com fundos imobiliários? Meu nome é João Vasconcelos, sou educador financeiro, consultor financeiro e palestrante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a taxa de juros, inflação e como isso impacta na sua vida. Primeiramente, isso não é uma recomendação de investimento. Você, para começar a investir, tem que ter um acompanhamento profissional ou buscar conhecimento, como você tem aqui no canal. Então já segue aí, se inscreve também no nosso canal, dá seu joinha e acompanha os vídeos para você botar em prática na sua carteira de investimento. Gente, o Banco Central manteve a taxa Selic em 15%. E isso afeta diretamente a nossa vida cotidiana. Por quê? Porque o dinheiro fica mais caro para você pegar um empréstimo, para você pagar o seu cartão de crédito, para você fazer um financiamento de um carro, de uma casa, tudo fica mais caro. Por que o Banco Central manteve? Para controlar a inflação. Porém, a economia não aguenta tanto tempo de taxa Selic alta. Então, a previsão para esse ano é que a taxa Selic comece a cair. E as previsões são que essa taxa caia para 12% ao final do ano. E como é que isso impacta a minha vida? Se você investe lá no caixinha do Nubank, na renda fixa, quando a taxa Selic ela está mais alta, é muito mais atrativo você investir na renda fixa. Porém, quando ela começa a cair, fica menos atrativo. Então, o mercado já está respondendo a isso. Como é que está respondendo a isso? Você vê o índice Ibovespa cada vez superando os limites, né? Cada vez aumentando. Por quê? Porque já tem essa previsão que a Selic vai começar a baixar, porque a economia não aguenta. E quem tem essa visão começa a aproveitar as melhores oportunidades agora, porque os fundos imobiliários eles tendem a crescer quando a taxa de juros cai. As ações tendem a crescer quando a taxa de juros cai. Por quê? Pensa comigo. Se você tem lá 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais na renda fixa, hoje está pagando mais ou menos 1% ao mês, livre de imposto de renda, líquido, e a taxa de juros começa a cair. Você vai começar a ver outras formas de investimento para manter o seu rendimento. Então você vai tirar um pouquinho e vai começar a comprar renda variável, por exemplo, fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, eles são sensíveis aos juros por três motivos: imóveis, renda, sobre o aluguel do dinheiro, sobre o dinheiro emprestado. Então, à medida que os juros começam a cair, o mercado começa a comprar mais fundos imobiliários e o preço começa a subir. E existe uma grande diferença, gente. Fundos imobiliários têm dois grupos: fundos de tijolos e fundo de papel. Eu quero um cafezinho também, viu? Minha produção sabe trabalhar demais. Para você, essa pausinha para o café é para você pegar papel e caneta. Para você que está aí no YouTube, para você que está aqui no TikTok, pega papel e caneta para você anotar, tá, gente? Todo conhecimento sem execução não serve de nada. Voltando, existem dois grupos de fundos imobiliários, um de papel e outro de tijolo. Qual a diferença, João? O de tijolo, ele investe em imóveis físicos. Por exemplo, de galpão logístico, ele compra vários galpões logísticos e vai fazer a gestão desses galpões. Então, ele vai alugar esses galpões para as empresas e ele vai receber esse aluguel. A gente chama de fundo de tijolos, porque ele investe no imóvel físico. O fundo de papel, o que é que ele faz? Ele tem o dinheiro em caixa e ele empresta esse dinheiro para empresas. Então, ele não investe diretamente em prédios, em shoppings, em imóveis. Ele tem o papel e ele empresta esse papel e recebe uns juros, e esses juros ele reparte com os acionistas. Então, situado que existem dois grandes grupos, a gente começa a entender o impacto da Selic nesses dois grupos. Por quê? O fundo de tijolo, ele se beneficia muito quando a taxa Selic cai. Porque esses fundos de tijolos,
eles pegam muito empréstimo para poder adquirir novos imóveis. Então, se a Selic cai, eles vão adquirir novos imóveis e vão aumentar a receita deles. Porém, o fundo de papel sofre um pouquinho quando a Selic cai. Por quê? Porque muitos dos empréstimos dos fundos de papéis são atrelados à taxa Selic. Então, se a Selic cai, ele vai ter um menor rendimento. Deu para pegar? Isso, claro, que você vai se aprofundar cada vez mais, tá bom? Porém, os dois se beneficiam quando a Selic cai no seu preço de mercado. Porque, como eu disse, se você tem 100 mil lá na renda fixa, na sua caixinha do Nubank, e hoje está rendendo 1% ao mês líquido, quando a Selic cai, esse seu rendimento ele vai cair. Então, você vai pegar uma parte desses seus 100 mil e vai começar a investir, muito provavelmente, na renda variável, em fundos imobiliários ou em ações. E quando a gente tem mais pessoas comprando fundos imobiliários, a tendência é que o preço aumente. Faz sentido? Então vamos aqui dar alguns exemplos de fundos imobiliários de papel. Lembrando sempre que isso não é uma recomendação de investimento. Você precisa se aprofundar no assunto. KNCR11, um fundo muito bem gerido pela Kinea. Eu invisto nesse fundo, gosto muito, gestão conservadora, previsibilidade, fundo para proteger o seu patrimônio, ou seja, você não quer correr muito risco, então é um fundo que paga muito bem. MXRF11, um fundo que muitas pessoas estão falando mal, mas eu gosto também, um fundo gerido aí pela XP e popular pelo seu dividendo mensal. Então, você que está querendo receber dividendo todo mês, é um fundo muito bom, com crescimento patrimonial limitado, né? REC-R11, gosto muito desse fundo, todos esses fundos são de papéis, tá? Rendimento maior, mas com risco de crédito também um pouco mais elevado, e não é um fundo para quem está iniciando. Também temos na carteira, mas você deve compor sua carteira. Já ouviram falar que nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só. Por quê? Porque quando você tem uma diversificação, você protege o seu patrimônio e protege também sua rentabilidade. Vamos passar para aquele grupo de fundos de tijolos, tá? Sempre que você for montar uma carteira de fundo imobiliário, você precisa ter diversificação. Então, o que é que eu recomendo? Se você tem 4 fundos, tenha 2 de tijolos, 2 de papel. Se você tem 6 fundos, tenha 3 de tijolos, 3 de papel. E alguns exemplos de fundo de tijolo: HGLG11, Logística Premium, um fundo muito bem gerido, contratos longos e gestão muito eficiente. Fundo de logística, como eu disse, galpões logísticos, né? XPML11, outro fundo muito bem gerido, shoppings, que se beneficia muito quando o consumo e o crédito melhora. Lembra que eu falei lá no começo? Se a taxa Selic cai, o que é que a gente tem na economia? O consumo aumenta e as taxas de juros menores, temos mais investimentos na economia. Ou seja, esses fundos imobiliários tendem a comprar mais imóveis. Então, o fundo de tijolo se beneficia muito. BTLG11, imóveis modernos, inquilinos fortes e uma gestão muito boa também, o BTLG, gosto muito. E esses são os exemplos de fundo, tanto de papel como de tijolos, tá? Porém, como eu sempre reforço, você tem que buscar conhecimento. Não adianta você querer investir sem ter uma reserva de emergência, gente. É muito importante que você tenha liquidez. E como é que eu monto minha reserva de emergência? Se você tem um custo de vida de R$ 5.000, você precisa ter no mínimo 6 meses ali na renda fixa, com CDB de liquidez diária, daria aí, em média R$ 30.000, né, num CDB, numa caixinha do Nubank, que você pode sacar a qualquer momento. E depois que você passa dessa reserva de emergência, aí você pode começar a diversificar, você pode começar a investir em ações, em fundos imobiliários, mas para isso você tem que ter conhecimento. E hoje a gente tem muito acesso à informação, seja aqui no YouTube, seja no TikTok, no Instagram. Já segue aí nossas páginas para que você aprenda. E também nós acreditamos muito na metodologia, na
tese de buy and hold, ou seja, comprar ativos para manter na sua carteira durante toda a vida. A gente ganha tanto com dividendos, no caso dos fundos imobiliários, que é mensal, que é uma maravilha. Se você não investe em fundos imobiliários, comece, que você vai se apaixonar. É muito bom e é isento de imposto de renda. Não sei até quando, né? Mas aproveite enquanto é. E agora um erro de iniciante, só olhar para dividendo. Você tem que olhar outros indicadores, tá? Por exemplo, qual o patrimônio líquido, quem é o gestor desse fundo, em que ele investe, abra o relatório desse fundo, vá ver lá se é um fundo de tijolo, quais são os imóveis que eles têm, onde é que está localizado, quem é a gestora, qual é o objetivo desse fundo. Então, isso é muito importante. Comparar sempre o FII com renda fixa. Isso aí é um erro de principiante. Tomar decisão por manchete. Gente, se você só acompanha o preço, se você só acompanha as notícias, muito provavelmente você vai tomar decisões erradas. Por quê? Porque a gente investe baseado no fundamento daquele fundo. E esse fundo ele pode oscilar. Você pode comprar ele por R$ 10, amanhã ele pode valer 6. Por quê? Porque ele oscilou pelo preço de mercado. O efeito manada. Tem muita gente que investe só olhando o preço. Quem investe só olhando o preço toma as decisões muito baseado no achismo. Então não tem base, não tem estrutura para tomar as decisões e muitas vezes toma decisões erradas. Então não seja um principiante, se aprofunde no conhecimento. E aqui, para fechar, a Selic mantida não é um problema. O problema é você não ter conhecimento, não ter estratégia. Mas nós acreditamos que a Selic vai começar a baixar. E se você tem conhecimento, se você está antenado no assunto, você vai aproveitar as melhores oportunidades. Já deixa aqui se você quer que eu grave um vídeo mostrando minha carteira de FIIs, tá? Uma carteira ideal com esse cenário de juros para queda de juros em 2026, que não vai conseguir se manter em 15%. Tá? Isso é um fato. A economia não aguenta. Por quê? Porque quando a Selic está muito alta, o consumo diminui, as empresas tomam menos empréstimo, aumenta o desemprego e é um ciclo vicioso, né? Isso tudo para controlar a inflação, que é o índice geral de preços, mas uma hora ou outra o governo vai ter que ceder e vai ter que baixar a taxa de juros. Espero você no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal.